Pessoal, eu vou mostrar para vocês como que é a manipulação midiática das informações, né? Principalmente dessas mídias que apoiam a extrema-direita, como elas publicam as matérias de forma tendenciosa. Você tem aqui o Poder 360, que é um periódico eletrônico famoso, com bastante audiência. Então, a manchete é: Lula autoriza 16 bilhões e meio, maior valor da Rouanet em 21 anos. E aí, pequenininho tem valor autorizado para captação por projetos culturais, é recorde, equivale a tudo o que foi liberado por Bolsonaro em 4 anos. Então, a pessoa que vê essa manchete aí, ela já faz um juízo de valor. Tendencioso, claro. E aí nós vamos passar aqui para vocês verem o que consta nessa matéria. Vale dizer que essa matéria é do dia 21 de dezembro de 2023. Então ele diz, né, o valor aprovado para projetos culturais via Lei Rouanet em 2023 chegou ao recorde histórico de 16,5 bilhões. E aí ela começa dizendo que é quase, ou seja, ou melhor, o quádruplo do valor aprovado por Bolsonaro em 2022. Também supera a soma de tudo que foi aprovado do governo anterior nos 4 anos, que fez um total de 15 bilhões. Então aí ela mostra, a matéria mostra aí, né, em 2019, em 2019 foi 4,8 bilhão, 2020 4,3, 2021, 2022, 2023. Mostra que foi assim realmente 4 vezes mais do que o ano de 2022. Porém, nós vamos ver como a matéria se desdobra e vocês verão a tendência nas entrelinhas. A matéria segue, então aqui a, a matéria ela faz assim uma espécie de um esquema, né, que ilustra todos os valores aprovados desde 2003 até o ano passado. Então ela mostra que 2003 até 2007 foram valores 5,6 bilhões, 7,5 bilhões. Aí no governo Dilma foi para 10,7 bilhões. Depois, em 2016, nós tivemos 5,6 no governo Temer. Veio Bolsonaro e a pandemia, reduziu-se muito esse valor. E em 2023, ela atinge o patamar de 16 bilhões e meio. E aí, às vezes, você pode ficar pensando assim, poxa, mas então é verdade, realmente o Lula solta muito dinheiro para a cultura. Mas nós vamos ver que não é bem assim. Então, aqui a matéria faz assim uma espécie de resumo desse quadro e, né, aí ele fala aqui das áreas com mais aprovações e tem aqui artes cênicas, que foi a maior, com 4 bilhões e meio. Depois tem a área da música, com 4 bilhões, artes visuais, patrimônio cultural, museu e memória, humanidades e audiovisual, 0,7 bilhão. Né? E tem também essa distribuição por região. E aí eles colocam aqui a palavra do ministro da Cultura. Ele começa logo dizendo assim, ó, o governo não liberou 16 bilhões para artistas. Apesar da alta demanda de admissibilidade de propostas, o valor efetivamente captado e renunciado pelo governo federal até 19 de dezembro de 2023 foi de 1 bilhão 271 milhões e uns quebrados. Já a projeção, considerando todo o exercício fiscal, é de 2 bilhões e meio. Ele continua, esses dados comprovam que, com a recriação do Ministério da Cultura, houve um recorde de projetos inscritos, o que se deve a uma demanda reprimida dentro da sociedade durante os 4 anos anteriores, quando havia uma legislação que dificultava muito a apresentação de propostas ao Ministério. E também, ele não fala aqui, mas nós podemos lembrar que a pandemia prejudicou demais
os artistas, né? As pessoas que trabalhavam nas ruas, fazendo artes, vários tipos de artistas que foram prejudicados porque não tinha plateia para as suas apresentações. E com isso, eles deixaram de obterem rendas para seu sustento. E aí eu vou fazer um breve comentário para você. A Lei Rouanet, ela estabelece que há a possibilidade de as pessoas jurídicas, as empresas, instituições jurídicas poderem deduzir do seu imposto de renda o valor de até 4%, quando eles podem destinar e patrocinar manifestações culturais. Essas empresas elas têm o direito de deduzir do seu imposto de renda até 4% do que elas vão declarar. O governo não tira esse dinheiro do seu cofre. As empresas pagam e depois elas vão fazer a dedução do imposto de renda. Ele apenas renuncia o direito de receber. E se você pensar bem que há muita sonegação de impostos, o que o governo faz é praticamente isso, né? Deixa a critério da iniciativa privada para que eles, de olho nessa restituição, de olho nessa dedução, eles apoiem a cultura e fomenta a arte cultural no nosso país. Ok? E no caso da matéria que nós vimos, a matéria faz uma mensagem ou uma manchete dizendo que o governo autorizou. Quem lê pensa assim, pronto, esse dinheiro saiu do governo e foi parar nas mãos de artistas gulosos, interessados só em mamar nas tetas do governo, mas não é assim. Primeiro que não sai do cofre do governo. E outra, o governo autorizou essa captação de recursos, essas propostas que chegam até o Ministério da Cultura e são apresentadas ao presidente, à equipe do governo, e deu um total de 16,5 bilhões no ano de 2023. E aí o Lula falou assim, ou seja, eu vou abrir mão, eu autorizo abrir mão destes valores para que a gente possa incentivar e fomentar a cultura. Então você vê que o próprio Ministério, ele responde, ele diz que apesar da alta demanda, ou seja, a procura das inscrições feitas, que chegaram, se você somar todas as propostas, daria um total de 16 bilhões e meio. E o governo autorizou isso. Só que isso aí não chegou a se concretizar, por quê? Porque até 19 de dezembro de 2023, o total renunciado efetivamente pelo governo fazia um valor de 1 bilhão e 271 milhões e uns quebrados. Então você vê que é uma forma tendenciosa de contar a você aquilo que o governo tem feito para incentivar a cultura em nosso país. E aí o jornal, ele pega um pequeno detalhezinho lá no final da matéria e fala isso de uma forma até não muito clara, não muito definitiva, contundente para as pessoas. E a maioria das pessoas só vai ver o que está na manchete e vai sair falando que o governo gasta o dinheiro do imposto nesses tipos de apresentações, cantores, artistas de forma geral, mas de uma forma irresponsável. É isso que eu gostaria de contar para você.